Oi, pessoal! Que bom estar aqui novamente com vocês para compartilhar as coisas de Deus. Se você é novo aqui no canal, ativa o sininho, se inscreve, dá o seu joinha, compartilha, comenta, encaminha esse vídeo para alguém que você entende que precisa ouvir o que a gente vai conversar agora. O YouTube, quando você faz essas coisas, ele entende que o vídeo é relevante e passa a compartilhar com cada vez mais pessoas. Me ajuda a fazer esse canal crescer para que as pessoas possam ouvir mais e mais a palavra de Deus. E nós estamos estudando o livro de Números, estamos avançando. Na semana passada a gente viu o capítulo 10. Hoje nós vamos para o capítulo 11. E qual é o contexto do livro de Números? Bom, antes de falar do contexto, eu queria falar uma frase que veio ao meu coração com relação ao livro de Números. Murmuração, a expressão máxima da ingratidão. Qual é o contexto? Israel havia partido rumo ao deserto de Parã, estava acampado aguardando as instruções divinas para poder prosseguir rumo a Canaã, e naquele contexto se levanta no meio da congregação, por conta de alguns estrangeiros que estavam convivendo ali com o povo, uma grande murmuração com relação ao maná, ou seja, o cardápio do céu que Deus levantou para poder sustentar o povo. Todo dia de manhã, se a gente lê com mais detalhes aí a história da saída de Israel rumo a Canaã, o povo acordava pela manhã e o maná estava espalhado pelo acampamento. Diz a Bíblia que o maná é descrito como algo saboroso, nutritivo, além de ser um verdadeiro milagre de Deus para o sustento na travessia do deserto. Como é que pode aquele povo tão numeroso ser sustentado no meio de um deserto tão hostil? Deus providenciava, além da coluna de fumaça e da nuvem de fogo à noite, Perdão, é justamente o contrário. É uma nuvem de fumaça e uma coluna de fogo que guiava Israel, isso era sobrenatural. Deus também, ele dava para Israel um sustento alimentar, o maná, que era um pão celestial. E o povo se revoltou contra aquilo, dizia que era insosso, que era chato, que era sem gosto, e que saudade da comida do Egito. Outra coisa muito esquisita, porque no Egito a Bíblia diz que eles eram extremamente maltratados, extremamente perseguidos pelos feitores egípcios, dizendo que comiam bem lá, gente. É impossível, como pode escravos dizer que comiam bem cebolas? E saudade das cebolas, uma coisa assim muito doida que a gente vê, né? Como é que eles foram, de repente, tomados por um espírito de muita ingratidão. A consequência dessa murmuração em Israel foi que Moisés entrou em crise. Ele ficou muito mal, ele estava cansado e também houve um juízo divino sobre o povo por conta disso. Com relação à crise de Moisés, Deus mandou ele separar 70 líderes para poder dividir aquele fardo de liderança do povo, para ele não carregar tudo sozinho. E o juízo divino foi que no momento em que eles estavam se alimentando ali, Deus trouxe cordonizes, A Bíblia fala que Deus enviou cordonizes, carne para o povo. Mas enquanto eles estavam consumindo aquela carne, o juízo de Deus veio sobre Israel e através de uma praga, os murmuradores acabaram perdendo as suas próprias vidas. Isso nos leva à nova aliança. Hoje nós somos nascidos de novo, a gente tem falado isso sempre, somos filhos de Deus, mas uma coisa que passou pela cruz de Cristo, que a gente não pode perder de vista, é que a murmuração é uma expressão muito grande da ingratidão e desagrada muito o Espírito Santo. Então a gente tem aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo nos chama sempre a andar, a mim e a você, a andarmos em gratidão, não importam as circunstâncias. Está lá no livro de Efésios. Então o apóstolo Paulo diz assim, olha, mesmo que, em outras palavras, com as minhas palavras, mesmo, não importa o que você está passando, seja grato, ande em gratidão, Ele também repete isso em Colossenses.
ele manda que a igreja desenvolva um comportamento de gratidão. Não importam as circunstâncias. Então você vê que a ingratidão com o maná lá no deserto do povo, por conta, né, a gente já estudou da santidade de Deus, o juízo, porque pecou, o juízo tem que vir. A gente já viu isso, não vou entrar nisso aqui agora. O povo pagou um preço muito alto por conta dessa ingratidão. E conosco, apesar da aliança, do Espírito Santo estar em nós, de termos agora o sangue de Jesus nos perdoando, nos guardando, nós também entristecemos o Espírito Santo e acabamos que perdemos coisas com Deus, se não houver arrependimento. Isso é que é importante a gente observar, né? O próprio Senhor Jesus, lá em Lucas, no capítulo 17, ele curou 10 leprosos, apenas um voltou para agradecer. E ele observou isso, e esse um era estrangeiro, ele era samaritano, um povo até hostilizado por Israel. Então, o que acontece é que a ingratidão, ela anda de braço dado com a murmuração. E quando aquele samaritano retorna para agradecer o Senhor a cura da lepra, ele observou aquilo, agradou o coração. Claro que os outros 9 foram curados, mas com certeza aquele samaritano ganhou uma estrelinha no céu por sua atitude, né? O que a gente tem que entender é que a gratidão é uma expressão de fé e um antídoto à murmuração. Através da gratidão, exaltamos os feitos do Senhor em nossa vida e tiramos os olhos das coisas que parecem não estar dando certo. Além disso, não importa a situação que estamos vivendo, Deus sempre está trabalhando em nós para nos fazer parecer cada vez mais com Cristo. E só isso deve ser motivo de profunda alegria e prazer e gratidão, gente. Então, que a gente possa aprender com essa história, que a gente possa desenvolver o hábito da gratidão. Eu sei que a murmuração e a reclamação são coisas muito comuns no nosso mundo. Nós, muitas vezes, a nossa carne tem a tendência de reclamarmos bastante das coisas, mas que a gente possa aprender com a lição de Israel e também dar ouvidos ao que está escrito na nova aliança com relação à nova criatura e fugirmos desse pecado, que é um pecado que eu considero um pecado que entristece bastante o Espírito Santo que habita em nós, que é o pecado da reclamação e da murmuração. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Um beijo no seu coração. Não é para jogar peso, mas é para que a gente possa cada vez mais permitir que o Senhor trabalhe em nós e a gente se pareça cada vez mais com Jesus. Um beijo no seu coração e até a próxima.